E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Em algum lugar nas profundezas do oceano, especificamente na fossa das Filipinas, uma equipe de resgate está tentando resgatar os soldados de um submarino que teve graves problemas e afundou lá. O líder da equipe, chamado Jonas, consegue salvar vários deles, mas a missão é interrompida quando algo do lado de fora da estrutura começa a atacar o grupo. Jonas fica chocado ao ver as paredes do submarino sendo rasgadas. Então rapidamente leva os sobreviventes para o submarino de resgate, mas logo descobre que 2 dos seus homens estão presos lá embaixo. Ele tenta voltar para ajudá-los, mas o que está lá fora continua a danificar a estrutura do local. E Jonas é forçado a tomar a difícil decisão de deixar seus homens para trás para assim poder salvar os outros, ou ninguém escaparia. Eles então saem da área enquanto o submarino começa a implodir devido à imensa pressão da água, causando assim uma enorme explosão debaixo do oceano, conseguindo escapar por muito pouco. 5 anos depois, na cidade de Xangai, um helicóptero voa para o oceano e chega a uma instalação de pesquisa no alto mar conhecida como Manawan, que fica a 322 quilômetros do litoral chinês. Um homem chamado Morris sai do helicóptero e é recebido por Zheng, o diretor de toda aquela estação. Eles descem para o prédio e Zheng apresenta ao homem a sua filha Suyan, que também é a principal bióloga da equipe de pesquisa. Eles eventualmente vão até o eixo central nos níveis abaixo que dá acesso aos laboratórios. E lá Morris fica impressionado com a vista à sua frente, mostrando o fundo do vasto oceano e seus belos habitantes, já que a maioria do prédio está situada debaixo da água. Zheng apresenta todas as pessoas responsáveis pela operação atual e revela que Morris é o responsável pelo financiamento de todo o lugar. Descobre-se que eles estão no meio de uma missão até a Fossa das Marianas, pois acreditam que os canais são na verdade mais profundos do que pensavam anteriormente. Zheng acredita que o que eles pensavam ser o fundo, na verdade é só uma área coberta por uma camada de sulfeto de hidrogênio, e que o verdadeiro fundo do oceano fica ainda mais abaixo, potencialmente escondendo um novo mundo que nunca foi descoberto. Sua equipe, liderada pela capitã Lori, chega ao fundo do oceano e, assim como esperavam, o submarino consegue atravessar as nuvens e se aventurar mais profundamente nas trincheiras. Logo em seguida, conseguem penetrar a barreira e chegar ao verdadeiro fundo do oceano, onde as pessoas ficam chocadas ao ver um ecossistema cheio de organismos estranhos ainda não conhecidos pela humanidade. Zheng explica que, devido à barreira, a temperatura da área é mais alta do que a água em cima, permitindo assim que a vida exista onde não seria possível de uma outra forma. No entanto, a equipe rapidamente percebe pelo radar que algo gigantesco apareceu e está indo rapidamente em direção a eles. A criatura colide várias vezes com o submarino e faz com que ele trema violentamente, fazendo assim a equipe perder seus sinais à medida que as câmeras são danificadas e não podem mais voltar. O grupo tenta discutir suas opções e o gerente da operação, chamado Mac, sugere que eles precisam contratar seu amigo próximo, Jonas, já que ninguém teve sucesso em uma missão de resgate tão profunda. O Dr. Eller se opõe fortemente ao plano, pois diz à equipe que Jonas escolheu deixar seus homens para trás na missão anterior. Mas Mac lembra a todos que a ação foi necessária, já que todos teriam morrido caso contrário. Eles então seguem para a Tailândia, onde Jonas tem se afogado em álcool desde a última missão. Mac tenta convencer seu amigo a ajudá-los a resgatar seus companheiros de equipe, mas ele se recusa imediatamente, não querendo ser responsável por mais vidas. No entanto, ele logo muda de ideia quando fica sabendo que sua ex-esposa Lori também estava no submarino, fazendo-o concordar com esta última missão. Ao mesmo tempo, as pessoas presas dentro do oceano conseguem reconectar seu sistema de energia e ligar as luzes, mas isso só faz com que a criatura os ataque novamente, ferindo gravemente sua capitã no processo e quebrando o tanque de oxigênio. Suyan percebe que seus companheiros estão ficando sem tempo e decide iniciar o resgate sozinha. Ela se despede de sua filha e promete voltar dando-lhe um forte abraço. Depois entra no submarino e segue para o vasto oceano para resgatar seus amigos. Suyan mergulha mais fundo na água e consegue ultrapassar a barreira que separa as trincheiras. Ela tenta se mover cautelosamente para não perturbar nenhuma possível criatura hostil, e rapidamente encontra seus amigos presos no fundo do oceano. Ela tenta agarrar o submarino quebrado usando seus ganchos, mas logo também é atacada por trás, fazendo assim seu submarino balançar como um brinquedo. A mulher consegue se recuperar da emboscada, mas grandes tentáculos rapidamente a envolvem e começam a espremer seu transporte por todos os lados, revelando que a criatura é uma lula gigante. À medida que a cápsula está sendo destruída, a criatura inesperadamente a solta, mas cobre toda a área com tinta, indicando que ela está tentando se defender de algo pior ainda. É aí que Suyan percebe que um animal ainda mais perigoso estava devorando a lula. Ela assiste em espanto enquanto reconhece o tubarão como um megalodon, uma espécie muito antiga que se supõe estar extinta. No entanto, o tubarão logo se volta para a direção dela indo rapidamente, mirando em destruir seu submarino também. Porém, justo antes de o animal conseguir colidir, o megalodon altera seu curso em direção ao longe, onde numerosos sinalizadores estão chamando a atenção dele. Isso é Jonas, que conseguiu chegar a tempo ali e está tentando distrair a criatura para longe das pessoas.
dando assim a Suyen a chance de escapar, já que seu submarino foi danificado. Enquanto o tubarão está sendo distraído pelas luzes, Jonas consegue acoplar no submarino de Lori danificado e começa a manobrar todos para dentro do seu. Porém, antes que o resgate possa ser concluído, a gigantesca criatura começa a retornar para finalizar seu trabalho. Percebendo que não tem tempo suficiente, o último colega empurra os outros para fora e fecha a escotilha imediatamente, lançando assim o submarino de resgate para longe. Ele então acende todas as luzes e atrai a criatura em sua direção, que colide com a nave, causando uma grande explosão, assim se sacrificando e salvando a vida dos outros. A equipe consegue retornar à superfície, e as pessoas lamentam a morte de seu amigo. Jonas se sente culpado por não ter conseguido salvar o cientista também, embora isso não seja sua culpa. Mais tarde, as pessoas se reúnem para discutir o próximo curso da ação a partir de sua descoberta. Porém, Morris se mostra interessado apenas em lucrar com o Megalodon. Enquanto as pessoas têm seus debates acalorados, a filha de Suyen chega aos níveis inferiores para explorar a área, mas o que ela não percebe é que um enorme tubarão está se aproximando dela por trás. A criatura então morde o vidro e abala todo o prédio, fazendo as pessoas correrem imediatamente para baixo só para verem uma marca de mordida gigante maior do que um carro. Aquele pesadelo é rapidamente confirmado quando a criatura ataca uma baleia na frente deles, a partindo ao meio facilmente. Percebendo que o Megalodon de alguma forma passou pela barreira, as pessoas teorizam que quando saíram das trincheiras deve ter dado à criatura uma oportunidade de escapar de seu ambiente nativo. Antes que possam descobrir o que fazer em seguida, sinais de alerta aparecem em seus computadores, indicando que vários navios afundaram na área, muito provavelmente vítimas do ataque da criatura. As pessoas saem imediatamente para o oceano e eventualmente chegam à cena, porém só para verem que nada resta exceto os pedaços dos barcos. Eles percebem que precisam deter a criatura antes que mais danos sejam causados, mas não tem tempo para se preparar para a captura e, em vez disso, devem impedir que o tubarão escape colocando o rastreador em sua barbatana dorsal. Para não provocar a criatura e ser destruído como os outros barcos, Jonas se voluntaria para nadar próximo ao animal e colocar o rastreador, mas percebe o quão tolo esse plano é após pular na água. Para a sorte dele, o Megalodon parece não estar interessado em devorar pessoas sem cabelo, já que ignora ele completamente, dando assim pelo menos a chance de colocar o rastreador com sucesso. No entanto, a equipe comete um erro ao tentar puxar Jonas de volta, pois causa um movimento repentino na água que faz a criatura ficar hostil, forçando Jonas a nadar imediatamente de volta à embarcação. As pessoas ligam o barco e puxam seu amigo para longe da criatura a tempo, porém o Megalodon o persegue implacavelmente sem intenção de desistir. No último momento, Jonas mal consegue escapar do monstro e chega ao barco, com certeza tendo sua vida passando diante de seus olhos. Depois de colocar o rastreador no animal, a equipe se prepara para baixar uma gaiola de tubarão no oceano com Suyen dentro, e usam iscas para atrair a criatura em direção à mulher, para assim finalmente capturar o Megalodon usando tranquilizantes. Não demora muito e vários tubarões se aproximam da gaiola, cercando Suyen em grande número. Mas de repente os animais se dispersam da área à medida que algo massivo vem se aproximando mais. De repente a criatura gigante ataca a gaiola por baixo, dando um baita susto em Suyen. O monstro continua a atacar a gaiola e arrasta o cabo pela água, conseguindo puxar o barco inteiro como resultado. Enquanto luta dentro da boca do tubarão, Suyen consegue injetar um tranquilizante na criatura, mas o Megalodon se recusa a desistir e começa a tentar engolir a gaiola inteira. Percebendo que a mulher está em perigo real, Jonas rapidamente pula na água como um típico herói em ação e vai em direção à sua amiga, se segurando pelo cabo. O tubarão puxa ainda mais os fios e derruba um dos membros da tripulação no oceano, fazendo com que a criatura vá atrás dela e dando a Jonas a chance de salvar sua companheira de equipe. O Megalodon nada rapidamente em direção à superfície e ataca seu novo alvo. Porém, a mulher consegue escapar do ataque no último instante enquanto a criatura se choca com o barco. Jonas aproveita a oportunidade e tenta libertar sua amiga, mas logo percebe que seu oxigênio está vazando rapidamente, fazendo com que Suyen perca a consciência. Jonas consegue abrir a porta do outro lado e puxa a mulher inconsciente para fora da gaiola, que afunda rapidamente. Ao mesmo tempo, as pessoas no barco conseguem preparar uma armadilha usando os cabos e iscas, atraindo a criatura para o sangue e prendendo-a nos cabos. O Megalodon avança em direção a Jonas em uma velocidade vertiginosa enquanto ele tenta subir à superfície, mas o monstro é rapidamente impedido pelos cabos em seu corpo enquanto ele luta para devorar Jonas e Suyen. Felizmente, o tranquilizante entra em ação no momento certo e derruba o gigantesco monstro, permitindo que todos escapem por pouco. Depois de voltar para o navio, os companheiros de equipe de Suyen tentam reanimá-lo o mais rápido possível. A mulher felizmente consegue recuperar a consciência e começa a agradecer Jonas por resgatá-la mais uma vez. Eles saem no convés do navio e ficam impressionados com o tamanho da criatura pré-histórica pendurada no barco. Jonas tenta tirar uma foto do seu colega ao lado do gigantesco monstro, mas junto com os outros pregam uma peça em seu amigo, empurrando para a água. Justo quando eles estão comemorando sua vitória, um Megalodon ainda maior surge de repente e devora o homem enquanto salta do oceano e agarra o Mega menor usando suas mandíbulas, pousando no barco enquanto vira toda a embarcação de lado e lança todos para a água.
As pessoas tentam desesperadamente subir de volta à segurança e Jonas consegue salvar o pai de Suyen levando-o para cima do barco virado agora. Porém, ele fica muito ferido pela queda. Eles conseguem recuperar os barcos salva-vidas, o que lhes dá um meio de escapar daquele lugar perigoso. No entanto, logo todos percebem que o Megalodon ainda está os perseguindo e se aproximando deles rapidamente, já que a criatura é atraída pelo movimento do barco. Felizmente, Morris tinha chamado reforços e eles chegam a tempo para salvá-los. Os soldados lançam um dispositivo de rastreamento na barbatana dorsal da criatura e começam a atirar continuamente na água, fazendo com que o Megalodon recue para o oceano. Eles finalmente conseguem escapar do perigo, mas não conseguiram salvar o pai de Suyen, que acaba morrendo na frente da filha, fazendo-a chorar muito. Após retornar à sede, Morris informa a todos que estará fechando a instalação de pesquisa até que o Megalodon seja morto. Ele diz a todos que não está disposto a arriscar mais e informou ao governo para lidar com aquela questão. Porém, na realidade, toda a declaração dele era uma mentira, já que à noite ele voa em direção ao tubarão gigante junto com seus homens, tentando matar a criatura sozinho para evitar quaisquer responsabilidades legais potenciais. Eles se dirigem à criatura e jogam inúmeras bombas na água, causando enormes explosões no oceano que eventualmente fazem com que um corpo gigante flutue na superfície. Eles se aproximam de barco da criatura apenas para ver que múltiplos tubarões pequenos estão se alimentando do que se parece ser somente uma baleia grande. Percebendo que agora estão em grande perigo ali, os mercenários se apressam para sair fora da área e acabam deixando Morris cair na água, onde consequentemente a criatura devora em uma única mordida. Na manhã seguinte, as pessoas percebem que Morris mentiu sobre tudo que disse, o que significa que a equipe tem que encontrar a criatura antes que mais danos sejam causados. Eles partem para o oceano enquanto começam a rastrear o Megalodon e logo descobrem que a criatura está indo em direção a uma praia densamente povoada. Eles tentam chamar as autoridades, mas não são levados a sério, forçando o grupo a tomar o assunto em suas próprias mãos enquanto planejam atrair o tubarão para longe usando ruídos de baleia e colocando armas em seus navios. Do outro lado, inúmeras pessoas estão nadando perto da praia como um monte de bolinhos de carne na água para o monstro, só esperando serem devoradas pela criatura gigante. O Megalodon se aproxima da população e salta em direção às pessoas, engolindo tudo que vê pela frente, causando pânico em todos enquanto tentam escapar por suas vidas. A criatura continua atacando as pessoas enquanto avança ferozmente, mas de repente muda de direção ao ouvir o som de uma baleia ao longe. Ao mesmo tempo, Jonas e Suyen estão esperando Mega, cada um em um submarino, quando o animal rapidamente chega e começa a atacá-los ferozmente. Jonas consegue escapar da mordida da criatura ao atraí-la para longe do barco, tentando evitar ser morto passando pelos túneis subaquáticos. Ele eventualmente leva o monstro em direção a Suyen, que atira em direção ao inimigo, mas acaba errando o alvo e causando uma enorme explosão no processo, que é visto pelos helicópteros de uma emissora de jornal local que se aproximam para ver o que estava acontecendo. No entanto, os pilotos ficam chocados ao ver a grande criatura que está debaixo da água, fazendo com que eles fiquem distraídos e eventualmente colidam um no outro enquanto aterrissam diretamente no barco, fazendo todos pularem na água para escaparem da explosão, mas agora estão correndo o risco de serem devoradas pelo Megalodon. Enquanto isso, Suyen consegue chamar a atenção da criatura e a traz em direção a Jonas para que ele possa atirar. Mas quando o homem tenta lançar sua arma, o sistema falha no pior momento possível, quase custando sua vida no processo, já que ele mal consegue escapar daquele ataque. Suyen nota as pessoas dentro da água, incluindo sua filha, e é forçado a resgatá-las imediatamente, deixando Jonas para lutar com o Mega sozinho, enquanto ele tenta atrair a criatura para longe. Suyen consegue se reunir com sua filha e salvar as pessoas da água. Porém, Jonas está rapidamente ficando sem opções e decide arriscar tudo em um ataque final. Ele avança em grande velocidade em direção ao tubarão e manobra rapidamente bem abaixo dele, usando o lado de seu submarino para cortar a barriga da criatura, fazendo jorrar sangue por toda parte. Porém, o Megalodon imediatamente retalha, mordendo o submarino de Jonas e perfurando a cápsula, fazendo com que ele inunde rapidamente. Jonas não tem escolha a não ser escapar do submarino enquanto a criatura continua a mastigar o metal, dando a ele a chance de se aproximar da cabeça do monstro e espetar com sua arma em seu olho. O Megalodon o carrega furiosamente em direção à superfície e salta para fora do oceano, permitindo que Jonas desferisse o golpe fatal antes de caírem de volta na água. Logo em seguida, um bando de tubarões é atraído pelo sangue do Megalodon e começam a rasgar a criatura gigante em pedaços. Felizmente, Suyen consegue resgatar Jonas antes que ele se torne refeição também, rapidamente o afastando desta alimentação frenética. Depois de serem resgatados pelas pessoas próximas, a equipe celebra sua vitória em matar a criatura gigante e vingar seus amigos que morreram, enquanto o navio os leva em direção ao horizonte onde um novo futuro começa.